Bom dia. Bom dia. Agora foi. Bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor. Antes de meditarmos na Escritura, mais alguns avisos importantes que era para eu ter falado na escola dominical. Próximo domingo, nós teremos duas novas turmas de escola dominical. Uma sobre o panorama da Bíblia. Você disse, eu queria saber o que cada livro da Bíblia fala especificamente, a mensagem central ali. Então você vai para essa sala, né? A gente vai ver em 6 meses ou menos o que cada livro da Bíblia diz. E quem vai estar nessa sala é o irmão Rodrigo Said e também o Germano vai estar ensinando sobre o Evangelho de Mateus, especificamente o Evangelho de Mateus. Então, sugestão é que nós façamos nas salas lá atrás. Eu sei que tem uma que é mais agoniada ali, mas quando a gente faz aqui, a gente acaba usando todos os ar-condicionados para poucas pessoas. Então é interessante que usemos as salas lá atrás. Depois muda. É uma sala aberta e uma sala fechada, certo? Depois pode mudar. Mas se os irmãos realmente tiverem claustrofobia, aí fica difícil, que a sala lá é meio, né? Mas orem para reformar as salas, porque aí não vamos ter mais salas claustrofóbicas. Outro aviso, os que vão tornar-se novos membros, em breve, a gente volta para a nossa sala aqui atrás e nós vamos dar o estatuto da igreja, certo? Então eu vou passar o estatuto e a gente vai ver tópico por tópico. E alguns dos que já se tornaram têm que também voltar para ver essa questão do estatuto, tirar dúvidas e tudo. Isso é muito importante também, certo? Então, e participe desse dia de comunhão, nem que você não vá ficar o dia todo, mas é um dia importante para conversarmos. Você vai poder conversar com aquele irmão que você nunca conversou na igreja. Já tem algum irmão aqui da igreja que você nunca conversou com ele? Pois é, você marca esse irmão no dia de comunhão, o irmão que você vai lá conversar. Então, vai ser colocado no grupo da igreja, ou você pergunta aos irmãos, a gente divulga o linkzinho do local, uma chácara muito agradável, muita sombra, né? Tem piscina, vai ter um bom almoço, mas o mais importante para a glória de Deus é comunhão, estar conversando ali e estarmos juntos. Acontece uma vez no ano, aproveite, viu? A gente não sabe quando é que vai ter de novo. Bem, a vida de um crente saudável, eu acho que é isso que nós queremos ter nas nossas vidas, queremos ser crentes saudáveis. E nós estamos observando na vida de Saulo, já crente no Senhor Jesus, como nós seremos ou somos crentes saudáveis. Lá em Atos, capítulo 9, você pode abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ali, lemos o que aconteceu com Saulo depois da sua conversão. Primeira característica de um crente saudável é a pregação. Pregação faz parte da vida de um crente saudável. Nós lemos isso em Atos 9. Vamos ler a partir do verso 20 até o verso 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Veja que a pregação de Saulo não era uma nova religião, mas era o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele pregava Jesus Cristo. Nós temos que pregar Jesus Cristo. Então, temos que ter isso em mente. A gente não está divulgando uma religião para aumentar os adeptos, e não é essa a ideia, mas é falar do Senhor Jesus. Uma segunda característica na vida saudável de um crente é que o crente deve estar disposto a sofrer perseguição. Foi aqui que nós paramos domingo passado. Um crente vai sofrer perseguição. Não tem como não sofrer perseguição se você vive a vida de Jesus, se você é luz no meio das trevas, prega o evangelho. Só o fato de você viver o cristianismo, você vai ser confrontado. Saulo passou por isso. E aqui nós explicamos um detalhe muito importante no verso 23, foi aí que nós paramos domingo passado, e que talvez passe despercebido aos nossos olhos. Olha o que diz Atos 9, 23. Decorridos muitos dias,
os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. E o destaque aqui não é só o aspecto de, obviamente, Saulo ser perseguido, mas é decorridos muitos dias. Esses muitos dias, a gente entende que foram anos, entende? Foram anos. Saulo se converteu em Damasco, foi para a Arábia, passou um tempo lá, provavelmente recebendo revelações do Senhor Jesus Cristo, que foi o discipulado dele com Jesus, porque os apóstolos tinham que ter esse discipulado com Jesus. Se Paulo era apóstolo, logo, esse período na Arábia é o único tempo na cronologia da vida de Paulo em que ele recebeu essas revelações de Jesus. Lá em 2 Coríntios 12, diz que ele recebeu revelações de Deus que ele não poderia falar para ninguém. Então, nós entendemos que foi nesse período aqui. Aproximadamente 3 anos depois, ele retorna. Então, em Atos 9, 23, no relato de Lucas, a partir do verso 23, é aproximadamente 3 anos depois da conversão de Saulo. É isso que a gente quer destacar aqui. Por que a gente diz aproximadamente 3 anos? Porque certamente foi um ano completo, alguns meses antes, alguns meses depois. Não sabemos exatamente quantos. Talvez chegou a 2 anos completos, mas era um ano incompleto, um ano completo, outro ano incompleto, formava 3 anos. É como os dias em que Jesus esteve morto antes de ressuscitar. Não foram 3 dias completos de 24 horas. Foi uma parte de um dia inteiro, sábado, a outra parte do outro dia, no caso, domingo. Então, se você não é 3 dias completos marcados no relógio de 24 horas, mas 3 dias nesse sentido. Assim aconteceu com esses anos. Era a forma do autor, dos escritores da antiguidade registrarem o tempo. Mas como é que a gente sabe que esses decorridos muitos dias se refere a quase 3 anos? Gálatas 1,15, que nós mencionamos também no domingo passado. Em Gálatas 1,15, nós lemos: quando, porém, ao que me separou, Gálatas 1,15, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Então, nesse verso 15 e 16, ele está falando da conversão dele, quando Deus o chamou e o escolheu para ser um pregador do evangelho no meio dos gentios. Por que ele diz que não consultou carne ou sangue? Porque Paulo está mostrando para os Gálatas, aqui que ele está escrevendo, que o evangelho dele é puro, veio de Jesus. Ele não está inventando um novo evangelho, porque o evangelho errado é o que os judeus estão pregando. Os judaizantes estão pregando um outro evangelho. A salvação em Jesus, sim, mas tem que se circuncidar, mas tem que guardar o sábado, mas tem que cumprir a lei de Moisés. Você é salvo por Jesus? Mas tem que fazer obras. E Paulo está indo contra esse outro evangelho. E nessa argumentação, o apóstolo está dizendo: eu não consultei ninguém quando me converti, quando eu fui convertido, nem carne nem sangue, nenhum dos apóstolos. Eu fui para a Arábia fazer o quê? Receber o evangelho de Jesus, a doutrina, para poder ensinar. É o verso 17. Nem subi a Jerusalém para os que lá eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E é aí que a gente volta para Atos, capítulo 9, versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então, aí a gente volta para o texto de Lucas. Por que isso aconteceu? Lucas sintetizou a história. Já Paulo, por uma necessidade de explicar que o evangelho que ele pregava era o evangelho de Jesus genuíno, ele explica esse tempo que ele passou na Arábia. Veja os passos do que ocorreu em Gálatas 1,16 em diante. Não consultou carne ou sangue, não subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos, partiu para as regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco. Então passaram quase 3 anos, são os decorridos muitos dias, e os judeus deliberaram tirar-lhe a vida. Talvez se Saulo, logo após a sua conversão, tivesse ficado naquela região, ele teria sido logo morto. Então, provavelmente também por isso foi para a Arábia. E ao voltar, ainda estavam tentando matá-lo. Veja que era realmente uma tentativa de destruir ali a vida de Saulo. Saulo sabia
que seus irmãos compatriotas queriam matá-lo, mas ele continuou, obviamente, pregando o evangelho e logo depois foi para as viagens missionárias. Isso nos faz lembrar, segundo Timóteo 3,12, que o próprio Paulo ensinou para o jovem pastor Timóteo. Esse versículo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver piedosamente é viver dando um bom testemunho, é viver para agradar a Deus. A piedade se refere a isso, é uma vida de dedicação a Deus. Se você vive em fidelidade ao Senhor, será perseguido. Timóteo estava meio com medo das perseguições. Ele já era um pastor, mas ele estava temeroso. Paulo, aqui em 2 Timóteo, já estava preso, aguardando a sua sentença de morte. Ele já ia ser morto. Pouco tempo depois, poucos anos depois, ele foi morto aqui. E então ele tem esse entendimento e deixa muito claro: quer viver piedosamente, você será perseguido, Timóteo. Não tem como não ser perseguido. Então o crente ele tem duas opções. Eu não quero sofrimento na minha vida, quero uma paz plena aqui nessa terra, que não existe. Então eu vou ser um crente da igreja, mas não um crente no mundo. Sou um crente na igreja, mas não um crente dentro do mundo. Não entenda crente no mundo, crendo no mundo, não. Mas crente convertido a Jesus, mas dentro do mundo. Ou seja, eu só sou crente aqui nessa esfera. E lá fora? Porque eu sei que se eu for crente lá fora, eu vou ser perseguido. Eu vou ouvir piadas, chacotas, perder promoções, talvez até um emprego, e o nível de amizade vai diminuir. E é para diminuir. E é para diminuir. Por quê? Porque a gente vai pregar o evangelho. A turma não vai gostar, né? A turma está com piadas imorais no trabalho. Você vai se posicionar contra, mesmo que com educação, claro, mas não vão gostar. É óbvio. E aí vão começar a te excluir. Mas, irmãos, olha a lógica de Jesus. É para isso que serve a igreja. É para isso que serve o dia de comunhão. Para que você esteja perto dos que têm a sua natureza, entende? Dos que pensam como você, crentes em Jesus. É para isso que serve a igreja. A igreja é o nosso refúgio. A igreja, a gente exerce a fé aqui, claro, adora a Deus na igreja, claro, somos a igreja. Mas o nosso trabalho é fora, pregando o evangelho, ativa ou passivamente, não importa. E a igreja é o momento de nós nos congratularmos, festejarmos, porque estamos com o Senhor Jesus Cristo. Momento de compartilhar perseguição, sofrimento, dificuldade na oração, mas também de nos alegrarmos uns com os outros. Aí, se você supre a sua necessidade com os filhos das trevas, algo está estranho. Cadê a perseguição? A Bíblia errou? Não, a Bíblia não erra. Deus não erra. É mais provável o crente estar errando, procurando um tipo de paz que não existe, um tipo de acordo com as trevas que não pode existir na nossa vida. Não tem como. Então quer dizer que eu vou me isolar dos filhos das trevas? Não. Eu vou pregar para eles e eu vou tentar trazê-los para Cristo. Num dado momento, eles não querem vir. Então aí não tem mais o que eu fazer. Óbvio, continuarei testemunhando à medida do possível, mas já a gente fica difícil e muitas vezes começam as perseguições. Veja então que no verso, lá em Atos 9, 23, depois desse período na Arábia, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então tentaram matá-lo. E foi aí que ele foi resgatado, digamos assim, pelos seus discípulos. Ele já tinha feito discípulos e foi descido pelas muralhas da cidade. Verso 25. O verso 24 diz: porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Ele não podia fugir, as cidades eram muradas, ele não podia fugir das cidades, senão iam prendê-lo. Ele estava em Damasco escondido. Como ele entrou, não sabemos. Ele veio da região da Arábia subindo para a Síria, e se escondeu lá em Damasco, pregou o evangelho, fez discípulos em Damasco, mas ele tinha que fugir, estava tudo cercado. Como ele iria fugir?
Não tinha como ele sair pelas portas. A cidade tinha várias portas nas muralhas, mas não tinha como ele sair dali, estava tudo vigiado. Então ele foi descido pelo muro, né, num cesto. E ali ele pôde fugir. No verso 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha, de madrugada, provavelmente, imagino eu, descendo uma corda, botaram num cesto, para ele lá fora fugir. Então veja que situação. Para corroborar com esse entendimento da perseguição e também de que Saulo foi para a Arábia e ficou lá quase 3 anos, ele nos dá uma pista, o próprio apóstolo, lá em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, verso 32, diz, olha o que Paulo vai dizer. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Então, ele está falando do episódio aqui de Atos. Está vendo? Está falando exatamente desse episódio. Só que ele destaca quem era o governante na época. Era um governador preposto do rei Aretas. Verso 33. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. O período desse rei corrobora exatamente com o período de 3 anos depois da conversão de Saulo. Né? Fica muito próximo desse período, tudo indica que realmente ele foi para a região da Arábia e depois retornou para Damasco, fugindo num cesto aqui, porque estava sendo perseguido. Que é até poético, né? O perseguidor se tornou perseguido. E então, Atos 9, 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, até os crentes estavam rejeitando o próprio Paulo, mesmo depois desse período que ele esteve fora. Talvez eles estivessem acreditando, os crentes de Jerusalém, que era uma estratégia a longo prazo para enganá-los e prendê-los. Então, eles estavam muito desconfiados. Mas o ensino desse texto para nós é que a perseguição faz parte de uma vida saudável dos crentes. Ser perseguido pelo Evangelho não é ser perseguido por questões outras, certo? É ser perseguido pelo Evangelho na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança ou em qualquer situação, universidade e escola. Isso é natural da vida dos crentes. É normal. O estranho é não ser perseguido. Aí tem que acender uma luz de alerta. Será que eu estou muito parecido com os cidadãos desta terra? Será que eu me acomodei? Lembra de Romanos 12, verso 1 e 2? Eu não devo me acomodar a este século. Será que eu me acomodei a este século? E, por fim, a última característica de um crente que possui uma vida saudável. Essa última característica, a gente já viu um pouco aqui, é o discipulado. Pregação, perseguição, e eu procurei uma palavra com P para ficar bonito, mas não tinha, então ficou discipulado, né? Então o discipulado faz parte da vida de um crente saudável. Pouco tempo depois da conversão de Saulo, ele já fez discípulos em Damasco. Percebe? Talvez um deles, o próprio Ananias, que já era crente, né, acabou se associando ali com Saulo, talvez, ou outros que ele pregou o evangelho se converteram ali e se tornaram discípulos dele, alunos de Saulo, que ensinavam o evangelho de Jesus, agora que ele já estava capacitado com o seu curso teológico com Jesus, que ele fez lá na Arábia. Veja o verso 27. Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o após aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que ele falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. A igreja, extremamente amorosa, que acabou de ser perseguida em Atos capítulo 8, ela não estava muito perdoadora. A igreja não estava aberta para receber Saulo. A igreja estava fechada para ele. Isso acontece. Não estou dizendo que é correto. Estou dizendo que acontece. Aconteceu aqui. Eram crentes, mas que estavam extremamente sofridos da perseguição. Alguns talvez já tivessem voltado para Jerusalém. E eles estavam fechados ali. Por quê? Porque Saulo era o perseguidor. Eles estavam sem fé.
Eles não acreditaram que Deus poderia transformar a vida do perseguidor. Eles não acreditaram na soberania de Deus. Veja, os irmãos estavam sem fé aqui. Eles podiam até duvidar. Será que ele creu mesmo? Não sei, mas se ele disse que creu, vamos receber. Era o que eles deveriam ter feito. E se for uma armadilha? O Senhor é por nós. Não cuidou de nós até aqui? Vamos confiar no Senhor. Não confiaram no Senhor. Não confiaram em Saulo. Então, Barnabé foi o homem de Deus usado ali para ser o avalista, digamos assim, para garantir. Ele se converteu mesmo. Estou aqui para representá-lo. Olha o que diz o verso 28. Atos 9, 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, pregando ousadamente junto com os apóstolos. Aí, eles receberam, junto com os discípulos, receberam Saulo por causa de Barnabé. E Barnabé é um nome aqui que nos mostra a ideia do discipulado. Barnabé foi quem viu um crente dedicado sendo desprezado. Isso acontece nas igrejas. E ele foi lá e disse, não, vou trazer para perto de mim e vou preparar esse crente. E foi o que Barnabé fez com Saulo. E é o que nós devemos fazer. Estamos aqui na igreja e às vezes observamos irmãos que muitas vezes estão ali, né, não recebem tanta atenção. Talvez seja o momento de eu chegar para perto desse irmão e trazer para perto de mim. Não que eu vou ser o professor dele, não necessariamente assim, mas quer dizer que eu vou estar junto, apoiando, amando, e vamos estudar a Bíblia juntos e orar juntos. Percebe? Eu sei que na igreja é bom nós estarmos próximos daqueles que nós temos mais afeição. Isso não é pecado, é muito natural, é comum, deve ser assim. Jesus fez isso. Jesus teve 12 apóstolos, um era o traidor, mas tinha um que ele era mais próximo, no caso João, escreveu o Evangelho de João. Não tem problema. Mas também temos que tentar ser como Barnabé. Barnabé foi lá e trouxe Saulo para fazê-lo discípulo. Verso 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Isso Saulo, não é? Quem eram os helenistas? Eram os judeus, foram os judeus que apedrejaram Estevão. Saulo conhecia esses judeus. Alguns deles do Sinédrio, talvez. E Saulo, que consentiu na morte de Estevão, estava remediando o seu erro, levando o evangelho para eles. Foi pregar os helenistas que são judeus, helenizados aqui, digamos assim, mas ainda judeus. E o verso 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Veja que a perseguição continua na vida de Saulo. Ele tentou levar o evangelho para aqueles que apedrejaram Estevão e eles, agora que a gente vai matar Saulo mesmo, escapou de Damasco, agora teve que sair de Jerusalém, porque senão seria morto. Então foi para Cesareia. Quem estava em Cesareia? Filipe, lembra? Filipe, que evangelizou há pouco tempo, já estava em Cesareia. Saulo foi para lá, mas rapidamente desceu para Tarso, sua cidade natal. Voltando para Gálatas 1, né, aquele texto que a gente leu, fala também do fato de Saulo ter ido para Tarso. Lá no verso, Gálatas 1, continuando a leitura, o verso 18, diz assim: Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, o irmão de Jesus, era o pastor da igreja de Jerusalém nesse período. No verso 20 de Gálatas 1, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. É bem claro, eu não estou mentindo, isso aqui realmente é verdade. Verso 21, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Tarso era a capital da Cilícia, era a cidade mais importante da Cilícia. Então isso combina com o que Lucas está dizendo, que depois ele foi para Tarso. E no verso 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então, perceba que essa cronologia combina, a perseguição fez parte da vida de Saulo e o discipulado também. Ele fez discípulos, Barnabé
o trouxe para perto da igreja, só que ele foi bem mais perseguido. O discipulado é uma característica dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Pregação, ser perseguido e fazer discípulos. Se você quer ter um ministério na igreja de Jesus, olha, a perseguição não é necessariamente um ministério, o ministério de ser perseguido não existe, mas pelo menos 2 grandes ministérios aqui, o de pregar o evangelho e o de fazer discípulos, todos nós temos condição de fazer. E então, há um parêntese no ministério de Saulo. A partir de agora, Lucas vai tratar, capítulo 10 e 11, do ministério de Pedro. Só depois, no final do capítulo 11, é que volta a tratar de Saulo. Atos 11, 25 diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Atos 11, 25. Barnabé ficou provavelmente em Jerusalém, ainda pregando, ajudando os apóstolos, servindo na igreja. Chegou um tempo que ele diz: não, aqui já está bem servido, vamos atrás de Saulo, porque eu tenho um projeto. E Deus usou Barnabé para iniciar o evangelismo aos gentios, quando eles foram enviados por Antioquia, pela igreja de Antioquia. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Não foi em Jerusalém, foi numa igreja gentílica, Antioquia da Síria. Então, muito interessante como Barnabé, um homem quieto, tranquilo, mas que soube fazer discípulos e soube preparar a igreja para começar um evangelismo bem mais impactante ao redor do mundo. Atos 9:31, para encerrar essa parte, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Mas se você observa bem a história da igreja no livro de Atos, quando a igreja teve paz? Como Lucas diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, se haviam constantes perseguições, Saulo acabou de fugir para não ser morto pelos judeus. Então, na verdade, ele não está falando de paz, calmaria ou tranquilidade, embora em alguns momentos deve ter dado uma parada à perseguição, mas havia uma constante perseguição do século I, século II, contra os cristãos, ou por parte dos judeus, ou por parte dos romanos. Mas penso eu que ele estava falando de outro tipo de paz. Lá em João capítulo 14, verso 27, Jesus falou dessa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus dá é diferente da paz que as pessoas buscam nesse mundo. A paz que as pessoas buscam nesse mundo é tranquilidade, é uma fartura, é uma vida cômoda, sem problemas. É uma paz, ausência de problemas e preocupações na vida. Mas a paz que Jesus dá é outra. É uma confiança em Deus. É saber que Deus está no controle. Jesus estava com os seus discípulos aqui no Sermão do Cenáculo, logo depois da ceia do Senhor, nos últimos discursos dele, se preparando para a cruz. E os discípulos estavam atemorizados porque Jesus falou que ia partir. A princípio, eles nem entenderam o que Jesus estava dizendo aqui, embora Jesus tivesse repetido nos evangelhos, inúmeras vezes que iria morrer na cruz, mas aqui eles não entendiam, não aceitavam. O fato é que Jesus diz: deixo-vos a paz, mas é uma paz sobrenatural. O que a igreja experimentava naquela época, no período de Saulo, e logo em seguida uma perseguição maior viria, não é uma paz ausência de guerra, não é uma paz ausência de problemas. Reflita na sua vida, quando foi que você deixou de ter um problema na sua vida? Diga aí, um problema. Quando você era criança, você tinha problema, você reclamava: o brinquedo quebrou, eu quero aquele brinquedo que o papai não compra, eu quero o desenho animado X, que não deixam eu assistir, e a criança é revoltada, né? Porque não pode assistir o desenho animado. Quando é adolescente, é outro problema, jovem, outro problema. Quando terminar a universidade, resolve meus problemas. Resolve nada, mais problema. Criei os filhos, vão-se embora, agora eu vou viver uma vida maravilhosa. Não é assim.
vão ter problemas. Ou seja, não tem um período na vida que não passemos por problemas e por ausência de paz desse mundo. Isso não vai acontecer aqui. Não tem essa expectativa. Paz só com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo no meio dos problemas, podemos ter tranquilidade. Por quê? Deus é soberano. Eu sou propriedade de Deus. O Senhor me ama. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Preciso me preocupar. Se eu cumprir a minha parte, se eu buscar o máximo, ser fiel ao Senhor e à palavra de Deus, não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar se eu estiver vivendo em pecado descaradamente. Aí eu me preocupo, porque aí vem o juízo do Senhor. João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é muito claro, vocês vão ter perseguição. É a igreja lá em Atos 9 tendo perseguição. Nós hoje vamos passar por perseguição, mas Jesus venceu o mundo. Se anime. Veja bem, o crente quando é perseguido, nem reclamar ele pode. Ele tem que estar animado, porque está sendo perseguido pelo nome de Jesus. A gente reclama da comida, da água, da morada, do transporte. Ah, está muito sol, ah, está muito frio, ah, choveu, não choveu. Imagine quando vier perseguição. Acho que não vamos ser muito gratos a Deus pelas perseguições. Temos que ser alegres com as perseguições. E as dificuldades que você enfrenta e que eu enfrento é para nos preparar para perseguições. Nós não sabemos o que é perseguição, viu? Eu não sei o que é uma perseguição. Eu não sei o que é eu ter que sair da minha casa correndo, deixar tudo para trás, porque senão eu vou ser morto. Mas por quê? Porque eu creio em Jesus. É mais fácil dizer, creio, mas não. É mais fácil. Só que, obviamente, não é assim conosco. Muito bem, a vida de um crente saudável, pregação, perseguição e discipulado. Que Deus nos abençoe a vivermos assim, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por sua palavra que de modo tão claro nos ensina como devemos viver. Nos fortalece para vivermos assim, Pai amado, é o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém.